todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Davi Robson. Hoje eu quero analisar com vocês um pequeno texto de Gênesis capítulo 6, verso 6, que o texto sagrado afirma que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E essa é uma questão interessante, porque na análise total do texto bíblico, em outros textos, a Bíblia vai dizer que Deus não se arrepende, que Deus não muda, que não há em Deus sombra de variação. Mas como interpretar então este pequeno texto de Gênesis 6, versículo 6? Bem, inicialmente nós devemos entender a questão hermenêutica, como eu falei para vocês. Hermeneuticamente falando, existem textos e existem eventos. Quando nós falamos sobre eventos, nós estamos falando sobre momentos em que o homem descreve a Deus. E nesses momentos descritivos ou analógicos também, o texto bíblico muitas vezes traz uma linguagem, inclusive, pedagógica, para ensinar alguma coisa ao homem. E por narrar a ação divina, esta narrativa torna-se análoga, ou seja, o homem fala sobre Deus de forma analógica, análoga, tentando descrever algo que o próprio ser humano não consegue descrever, que é o sentimento que está em Deus. E uma dica importante do ponto de vista da hermenêutica é que nós devemos ter cuidado quando tratarmos de um texto que é um evento, porque possivelmente há um narrador que está descrevendo aquela ação a partir da sua ótica, das suas emoções, da sua visão daquele fato e da sua interpretação daquele fato. Portanto, este texto, por exemplo, é um texto analógico, que descreve algo análogo àquilo que de fato aconteceu em Deus. Portanto, Deus ainda tem a capacidade de sentir, e Deus, no momento em que o fato acontece, sente aquela tristeza profunda pelo que estava acontecendo e pelo que iria acontecer com a sua criação. Eu me lembro aqui de Jesus diante de Lázaro, que chora, sabendo que iria ressuscitar a Lázaro. Ainda assim, Jesus sente, é capaz de sentir e é capaz de chorar. Então veja que há um caráter aqui pedagógico. Deus é capaz de ter sentimentos, Deus é capaz de sentir. E nós, seres humanos, pelas nossas ações, nós atribuímos sentimentos a Deus, como alegria, como tristeza, ou mesmo como ira, pelas nossas ações. E ainda que Deus saiba tudo o que vai acontecer, Deus sente uma tristeza profunda quando isso realmente acontece na nossa experiência humana. E esse arrependimento não é o arrependimento de quem errou e de quem se arrependeu, não é esse tipo de sentimento, mas é uma tristeza profunda e aguda. Então, na pedagogia desse texto, percebemos que Deus é recíproco. Ainda que ele seja constante ou imutável, Deus é recíproco. Ele reage e ele é capaz de sentir tudo aquilo que acontece com a sua criação, ou tudo aquilo que ele sabe que irá acontecer pela sua criação, pelas decisões que esta criação tomou. No vídeo de hoje eu quero que você guarde somente este princípio. Aqui nós temos um caráter pedagógico, um Deus que é capaz de sentir, ainda que ele saiba de tudo que vai acontecer. Isso não significa que ele não sofra. É interessante nós ficarmos com essa ideia da analogia pedagógica, de algo análogo que o homem descreve para que fique um ensino. O ensino é que, mesmo Deus em sua constância ou imutabilidade, ele é capaz de sofrer pelas decisões erradas que a sua criação toma. Então, muito cuidado quando você for interpretar um texto evento. Lembre-se sempre de que o homem é incapaz de descrever perfeitamente aquilo que Deus é, ou aquilo que está no coração de Deus. Então toda descrição humana é uma tentativa,
é na língua humana, é na linguagem limitada de um autor humano que nós temos esses eventos acontecendo. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, algum texto que você gostaria de trazer para o nosso canal, manda para mim. Se você quer estudar teologia mais profundamente, fale comigo, eu posso te ajudar nesse projeto e encaminhar você para uma boa teologia, com bons teólogos, com bons livros, com bons materiais, com boas aulas expositivas. Obrigado pela pergunta que me chegou, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo.